Olá, saudações, bem-vindos ao meu canal História com o Professor Léo. Vamos retornar aí ao assunto sobre a Roma Antiga, mais precisamente sobre a República Romana, assunto aí que já vem sendo falado em vídeos anteriores. Então aí nós estamos no período da história romana, falando sobre os conflitos da era da República, a expansão da República Romana. Isso vai trazendo prosperidade, riquezas, porém a população, os plebeus, eles vão ficando de fora dessa prosperidade. Então há uma classe, uma elite dominante extremamente rica, envolvida na política, e a política só governada entre eles, e essa expansão vai trazendo cada vez mais riqueza somente a essa elite. Ou seja, um governo, será que parece familiar? Um governo que só governa entre eles, os políticos são entre eles, é uma elite, e tudo beneficia a essa elite, e essa elite cada vez mais rica e poderosa, enquanto o povão fica de fora. Será que eu estou falando do Brasil? Não estou falando do Brasil, não. Estou falando da Roma Antiga. Tá? No ano ali de menos 509 até menos 27. Tá? Isso antes de Cristo, por isso o sinal aí de menos. Mas, enfim, a história, como eu falei anteriormente, ela vai girando, 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 e a gente às vezes vai repetindo os mesmos processos. E às vezes não se dá conta disso. Então, por isso a importância do estudo histórico, a importância de conversar com outras matérias também. E aí na filosofia, por exemplo, a gente aprende a questionar as coisas e a buscar respostas. Então a gente percebe que às vezes está repetindo o mesmo mecanismo. Bom, voltando ali a falar de Roma, essas diferenças, tá? E esse desprezo da política, da elite dominante pelos menos desfavorecidos, pelos plebeus, pelo grande povão. Inclusive a violência no campo também vai se tornando um problema muito grave, ao ponto de alguns senadores eles proporem uma reforma agrária, tá? E essa reforma agrária seria uma coisa para moralizar o campo e trazer mais um equilíbrio, mais uma igualdade. Porém, essa proposta entre a elite dominante foi tão rejeitada ao ponto que esses senadores foram assassinados. Então a coisa não estava muito legal na política romana. E dentre rebeliões e manifestações e alvoroço, inclusive até mesmo entre os escravizados que buscavam melhores condições, os escravizados de guerra, os prisioneiros de guerra, que muitos deles se tornaram até gladiadores para divertir os espetáculos romanos, enquanto o povo estava tendo carência de alguns serviços, algumas ações. Ao mesmo tempo a elite dava ali o pão do circo, né, os jogos dos gladiadores, e isso entretia a população. Então era distribuído comida, era distribuído espetáculos, teatros, representações, lutas. Então aquela expressão, a política do pão e o circo, ela vem retratando desse período, né? Uma forma de anestesiar e com isso deixar que a população não perceba o que está carente, o que está faltando e o que é de direito dessa população. Então essa política do pão e do circo, ela funcionou em algum momento, em outros não, mas a coisa estava ficando grave, e com isso as revoltas populares, as tensões políticas foram tornando cada vez piores e mais agravantes. Uma delas foi essa que eu acabei de falar, dos escravizados, que isso assustou muito em Roma, devido ao poder dessa rebelião. Há estudos aí que se juntaram em torno de 100 mil gladiadores, 100 mil escravizados, e lutaram contra o exército romano dentro da Península Itálica.
próximo ali à cidade de Roma. Então foi uma coisa, foi muito feia. Mas tivemos também outras leis no campo, né? Eu falei aí do assassinato de alguns senadores que propuseram a reforma agrária, mas essas leis elas foram sendo modificadas ao longo da República, né? Tentando equilibrar mais a balança da justiça, tentando dar mais direitos e mais igualdade entre todos os romanos. Bom, aí você vai pegar a lei Lacínia, a lei das 12 tábuas, leis de direitos romanos, inclusive leis estas que é um legado romano para prosperidade, tá? Essas leis romanas elas servem de base para estudos hoje em disciplinas como o direito, por exemplo. Então a Roma ela vai deixando esse legado através de suas leis escritas. Dentro, né, dessas leis, a permissão de, por exemplo, plebeus poderem casar com patrícios, que antes era proibido, não podia haver mistura. Então, imagina, né? O plebeu seria um eterno plebeu, um patrício eterno patrício. Mas agora, com a união, com o casamento, vai se gerar herdeiros, vai se gerar filhos das duas classes sociais, e com isso tende-se a acabar com essa divisão de classes. As leis de 12 tábuas, por exemplo, ela vai trabalhar com os direitos e com a igualdade e outras leis à frente, tá? Mas todas elas não serviram para acabar com os problemas sociais e políticos de Roma. Roma vai expandindo muito e existe um grande desafio administrativo para o Senado, para os cônsules administrar toda essa extensão territorial. E ao mesmo tempo o exército, que vai ganhando poder, ele vai ambicionando, tá? essa estrutura, esse aumento de participação política. Então, diante de todo o caos, Roma é mergulhada num caos social e no início de guerras civis, tá? Até que condicionado ali o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato de Roma, ele vai surgir na posição de algumas pessoas, de algumas lideranças, para que consiga moralizar e acabar com as tensões sociais e inclusive proporcionar também maior controle da República, maior governo da República, né? E esses militares, esses soldados leais a alguns militares, eles vão, ao mesmo tempo que dificultar essa administração, eles vão reforçar esse triunvirato. Então eu tenho ali o primeiro triunvirato, o Júlio César, tá? Que é um general de grande prosperidade, ele tem uma ambição de se tornar um cônsul, ele tem o carisma da sua própria tropa, do seu próprio exército, e ele se torna um dessas lideranças desse primeiro triunvirato, tá? Isso ali no ano de 60 a.C., mais ou menos, tá? E eu tenho outros também. Eu tenho ali o Pompeu, tá? O general Pompeu. O Pompeu, ele tem uma família rica, então ele tem ligações com o Senado, ele tem uma ramificação mais política, tá? Uma forte ligação ali com o poder de Roma. E eu tenho um outro, que é um empresário, um cara rico, um patrício rico da época, o Crasso, mas não era militar. Então eles compõem ali o primeiro triunvirato. Então eu tenho o Júlio César, tá? Um jovem general promissor, com o carisma da sua tropa. Eu tenho o Pompeu, que é um cara mais articulado politicamente, junto ao Senado, um general também. E a figura do Crasso, que é um empresário, não vem do ramo militar. E lembrando a vocês que a Roma é uma instituição, é um Estado voltado para a guerra e dá grande ênfase à sua história, à sua origem de guerreiros. Inclusive a própria República ela vai crescendo através de guerras. Então esse fato de não ser militar, isso é um incômodo para a imagem pública do Crasso, tá? Tanto que o Crasso ele vai ganhar o governo ali da Síria, mas em algum momento ele vai buscar
essa glória de combate, essa glória de guerra, e ele vai marchar em direção à Mesopotâmia para buscar novas conquistas para Roma. Mas ele comete erros estratégicos muito primários. Apesar de ser advertido contra seus generais ali, orientando ele que não seria uma ordem de avanço correto naquele momento, ele insiste porque ele quer a glória, ele quer os louros do combate para poder se sentir igual ao Pompeu e igual ao Júlio César. E com isso ele acaba tendo uma derrota esmagadora e inclusive a sua morte também. Então ele por muito tempo ele ganhou uma fama negativa, no qual as pessoas diziam que errar é cometer um erro crasso. Então você cometeu um erro crasso nessa estratégia, nesse plano, então isso é um erro crasso. Ele ganhou um adjetivo, tá, com relação devido à sua inexperiência e o seu erro grosseiro, que acabou culminando na morte do seu exército e na sua própria morte. Bom, por isso restaram ali o Pompeu e o Júlio César, tá? Eram os dois que estavam administrando. O Júlio César ele faz um contato ali com o Egito. O Egito nessa época já tinha algumas relações comerciais com Roma, tá? Muito antes desse momento acontecer. O Egito ele vendia grãos, ele é um importante ali, fornecedor de grãos de toda aquela parte ali da região, e das suas clientelas era Roma, tá? Então o Júlio César ele chega a Roma, ele chega ali ao Egito, e o Egito está passando por um problema político grave, tá? O Egito nessa época passava ali por uma situação entre a família ptolomaica, a herança do trono do faraó estava em disputa entre Cleópatra e o seu irmão, o Ptolomeu XIII. Cleópatra ambicionava o trono, o seu irmão, eles casaram, o seu irmão dá uma calça arreada na Cleópatra, usurpa o trono da Cleópatra e assume como faraó do Egito. Cleópatra ela é exonerada, tá? E ela é expulsa daquele cenário ali do Egito, então ela passa a vagar na clandestinidade. Júlio César faz ali o contato com o Egito, afinal de contas o Egito é um importante fornecedor de grãos e alimentos para Roma, então há um interesse comercial, uma relação comercial e até mesmo uma preocupação política. E Júlio César ele faz um contato ali com o Egito, né, com aquela política toda, mas em algum momento o Júlio César e o Pompeu eles entram em atritos, tá? Eles entram em atritos devido à disputa de poder. O Júlio César ele ambiciona administrar a República Romana, e o Pompeu com o Senado articula o comando. E dentro dessa confusão, dessa disputa entre os dois, há uma guerra civil entre os dois exércitos, e Júlio César, ele comandando a Gália e as tropas da Gália, ele consegue chegar até Roma e com isso acabar com o motim que estavam guerreando ali junto com ele, com o Pompeu. O Pompeu ele foge, tá, de Roma, e ele se refugia justamente no Egito. E lá no Egito ele vai buscar apoio ao Ptolomeu XIII para a sua campanha política para reconquistar o seu controle ali em Roma e destruir o seu inimigo Júlio César. Acontece que o Ptolomeu XIII, o faraó, ele vê essa oportunidade de consolidar o seu prestígio junto a Júlio César. Ele decide tomar partido no meio dessa disputa política em Roma, e já que Roma estava numa guerra civil e ele estava ali com o inimigo de Júlio César, então ele resolve tomar um lado desse conflito,
favorecendo assim Júlio César, né, na sua concepção, ao matar o Pompeu e com isso encerrar a disputa política, a guerra civil de Roma, e ao mesmo tempo se aproximar do seu pretensioso líder, o novo líder definitivo e único de Roma, o Júlio César. E assim o faraó, o Ptolomeu XIII, ele ordena que seus soldados assassinem Pompeu e cortem-lhe a cabeça, a fim de presentear Júlio César com a cabeça do seu inimigo. Bom, Júlio César chega ao Egito a convite do faraó, e ali na recepção ele é entregue esse presente para ele, a cabeça do Pompeu, e a ambição do Ptolomeu XIII é que ali se fortaleça os laços de amizade entre os dois estados. Porém, o efeito foi o contrário, que dali foi um tiro no pé. Porque ao receber a cabeça do Pompeu, o Júlio César ficou tão frustrado e ao mesmo tempo aterrorizado e indignado, com raiva. Porque o Pompeu, mesmo sendo seu inimigo, o Pompeu representava a figura de uma liderança romana. Afinal de contas, o Pompeu ele fazia parte do triunvirato que governava Roma. Mesmo os dois sendo inimigos, era uma disputa de romano para romano. E agora você vê um egípcio assassinando não só um general romano, não só um romano, que já seria uma coisa absurda na cabeça de um romano, conceder isso. Afinal de contas, Roma ela se via como superior a tudo e a todos. Então, como que um egípcio vai assassinar um romano? Como que um egípcio vai assassinar uma liderança romana? Isso não podia ficar dessa forma, isso não podia ficar assim, não podia ser tão fácil assassinar um líder romano. E Pompeu causa esse impacto no Júlio César, a cabeça de Pompeu, e aí Júlio César resolve que não dá para ter laços de amizade com um estado, um egípcio, um faraó, que ousa levantar uma espada, ou cortar a cabeça, ou trair um general romano. Então, essa aliança, essa proximidade de amizade, isso não acontece, muito pelo contrário. O Júlio César, ele vê que ele precisa estabilizar a sua hegemonia política em Roma, e ao mesmo tempo ele vê a possibilidade de colocar Cleópatra novamente no trono do Egito, e assim ele vai se vingar desse faraó, Ptolomeu XIII, tirando ele do trono, e ao mesmo tempo entrando com as suas tropas para guerrear contra os soldados do Ptolomeu XIII. E com isso, vingar a morte de Pompeu, ao mesmo tempo trazer a Cleópatra para o trono, e aí sim, o Júlio César ele consegue a vingança dele, ele consegue colocar a Cleópatra como a sua aliada, uma rainha, lembrando que o Egito é um celeiro de grãos para Roma, então ele garante com isso a estabilidade da segurança alimentar do povo romano e, ao mesmo tempo, ótimas relações comerciais com o Egito. Então ele vê essa proximidade com Cleópatra uma solução ideal. E Cleópatra, óbvio, estava exonerada, então ela vê a oportunidade de se aliar a Júlio César e com isso retornar ao seu trono, e ao mesmo tempo a sua fragilidade política dentro do interior do Egito seria agora resguardada por uma costa armada, né, um guarda-costas, que seria Roma, dando o seu aval ali ao seu trono. Então era uma forma de que todas as fraquezas militares que Cleópatra possa ainda enfrentar, mas ela tem o seu aliado Roma ali dando apoio ao seu trono. E assim é feita uma aliança política, econômica e militar entre Roma e Egito. Tá? O Ptolomeu XIII ele é vencido na batalha, inclusive ele morre no meio dessa batalha, ele fugindo, ele acabou se afogando. Tá? Então nesse momento Júlio César tem um contato bem próximo com Cleópatra e eles se apaixonam.
dali nasce um romance e um filho. Agora esse filho vai se chamar Cesarião. Então Cleópatra agora tem um filho, herdeiro do Júlio César, o líder de Roma. Júlio César, nesse momento, ele se torna o único governante de Roma, superior ao Senado. Ele se torna uma expressão que vai ser muito utilizada em tempos depois, chamado ditador, né? Esse termo ditador, ele vem da Roma antiga. Então aquele que dita as regras, então ele passa a governar ditando o que ele quer fazer. Então ele está superior a um Senado, ele está acima de qualquer conselho consultivo. E aí tem-se a questão de ser um ditador. Então agora o Cesarião é um filho de uma rainha egípcia e o filho de um ditador de Roma. Cleópatra, com isso, aproxima mais ainda a sua aliança, o seu reino Egito e o seu trono junto a Roma. Tá? Essa situação ela não vai durar muito, tá? O Júlio César, ele é convidado ao Senado e ali ele é assassinado dentro de uma sessão do Senado. Então o Senado resolve, né, retomar o poder e executar o ditador. E com isso a situação política em Roma volta a um caos anterior à Guerra Civil. Mesmo com a criação de todas as leis para obter o máximo possível de direitos para os plebeus e igualando ali com os patrícios, inclusive dentro dessas questões, até mesmo um dos cônsules, eram dois, né, um dos cônsules passa a ser considerado um plebeu para poder trazer o máximo possível de participação do povo dentro da política romana. Inclusive também é criado cargos no Senado, né, o tribuno da plebe, para elaborar leis, né, um senador responsável por elaborar leis, um cargo para justamente favorecer a população plebeu. Mesmo assim nada disso foi suficiente. Então, com a morte de Júlio César, isso retorna, né, a esse caos administrativo, caos social, e agora Roma está sem uma liderança. E aí, qual vai ser a liderança? Vai ser o Senado de novo, mas o Senado está se mostrando incompetente para administrar e resolver todas as questões políticas e sociais, e governar o exército também. Então, nesse momento, o próprio Senado, ele tem a ideia de criar um segundo triunvirato. Então, os generais de maior prestígio, eles entram novamente em cena para poder apaziguar o caos e a tensão social e política, tá? Apaziguar ali, colocar ordem na casa, com o aval do Senado, tá? Para poder estabilizar. A ideia era que esse segundo triunvirato pudesse funcionar como um governo de transição entre a morte de Júlio César e agora o poder do Senado, mas devido à situação estar caótica novamente, então essa parceria entre o segundo triunvirato e o Senado para poder estabilizar as coisas. Então entra nesse segundo triunvirato o sobrinho neto do falecido Júlio César, tá? Esse termo Júlio César, esse sobrenome César, ele vai entrar para a história também. Os futuros imperadores, quando a gente começar a falar de imperadores, nós vamos colocar o título de César. O sobrenome dele vai virar um título. Tá? Então, até mesmo fora do Império Romano, outros Césares vão surgir na história. Por exemplo, eu vou ter mais à frente, bem mais à frente, num Sacro Império Romano Germânico, a figura do Kaiser, por exemplo. Kaiser é uma derivação da palavra César. Eu tenho ali também no Império Russo o Czar. O Czar também é uma derivação do César, então tem uma referência com Roma. São títulos, né? Kaiser, Czar, César. Mas o nome de Júlio César, já falecido, o seu sobrinho neto, Otaviano, ele entra para esse segundo triunvirato,
tá? Com o prestígio do seu tio-avô e como um herdeiro político do seu avô, tá? Um herdeiro tanto ali por Júlio César, abençoado por Júlio César, vamos dizer assim dessa forma. Eu tenho ali o Otaviano, que é um general, né? O sobrinho ali do Júlio César. Eu tenho ali o Marco Antônio. Marco Antônio é um general muito promissor, é um dos braços direitos do falecido Júlio César, um dos generais leais a ele. Ele compõe ali, junto com Otaviano, esse segundo triunvirato. E eu tenho ali o Marco Emílio. O Marco Emílio também é um outro general que se junta aos dois primeiros para poder ajudar a governar Roma e estabilizar o caos político e social. Bom, um dos objetivos primários desse segundo triunvirato é se vingar dos conspiradores que assassinaram Júlio César. Então os inimigos, considerados inimigos de Roma, eles são caçados por esse segundo triunvirato, inclusive seu patrimônio também é desapropriado. Esse segundo triunvirato ele começa a criar leis, né, leis próprias, e com o apoio do Senado eles ganham uma liberdade de ação e de poder. Marco Antônio vai ao Egito, tá, estreitar os laços ali com o Egito e Roma, e Marco Antônio resolve ir ficando no Egito. Por quê? Ele vai se apaixonando por Cleópatra, ele vai se envolvendo com Cleópatra, e ali nesse envolvimento com Cleópatra, Marco Antônio e ela têm 3 filhos, tá? Então Marco Antônio acaba criando um laço bem forte, matrimonial e familiar no Egito. Enquanto isso, está o Otaviano e o Marco Emílio governando ali, mais centralizado dentro do território romano. Porém, o Marco Antônio ele consegue, né, ficar lá no Egito, e dali ele vai administrando à distância. Nesse momento, o Otaviano consegue excluir cada vez mais o Marco Emílio da política romana, até que o Marco Emílio acaba sendo exonerado, ele vai sendo excluído aos poucos até ser banido de Roma. Com isso, acende um problema político agora no segundo triunvirato. Com a saída do Marco Emílio, com a exclusão do Marco Emílio, agora eu tenho o Marco Antônio isolado no Egito, e eu tenho o Otaviano ditando, administrando sozinho. E aí o Marco Antônio resolve intervir nessa situação, porque não era o propósito do segundo triunvirato. Então o Marco Antônio e o Otaviano eles entram em conflito, tá? Então há uma nova guerra civil em Roma. Dessa vez os dois ali disputando, o Marco Antônio saindo do Egito, retornando para a Península Itálica, e o Otaviano tentando ali se configurar e se consagrar como o manda-chuva de Roma. Bom, a guerra ela não vai muito bem para Marco Antônio. Marco Antônio vai cada vez mais retraindo, até que Marco Antônio ele é cercado pelas tropas romanas leais a Otaviano. Então ele é cercado lá no Egito, o seu exército junto com os exércitos egípcios são derrotados ali, e naquele momento ele, o Marco Antônio e Cleópatra, no seu palácio, isolado mediante a tropa romana leal a Otaviano, os dois cometem suicídio. E nesse momento o Marco Antônio ele morre, né, junto com Cleópatra, e Otaviano ele começa a governar isoladamente. Isso no ano de 30 a.C. Até que no ano 27 a.C., o Otaviano ele mesmo ele ganha o título de Augusto, tá? Então Augusto também, vários outros imperadores romanos, eles vão ganhando esse sobrenome Augusto,
Na verdade, isso aí é mais um título também, né? Augusto, o mais nobre, o mais importante, o mais puro, o eleito, que tem mais habilidade, o Augusto soberano, ele se torna uma referência, um adjetivo, e o César também se torna um cargo dentro dessa liderança romana. Bom, o Otaviano, ele vai se consagrar agora e colocar o governo sozinho, só para ele, e ali ele se declara o imperador de Roma, o primeiro imperador de Roma. Então, ele vai instaurar agora um novo momento na história romana. A história romana ela vai deixar de ser uma república no ano de 27 a.C. e ela agora vai se instaurar um império. E esse império ele vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, tá? E isso o Império Romano do Ocidente, tá? Oficialmente, você vai falar ali da queda do Império Romano, os livros de história eles vão retratar ali no ano de 476 depois de Cristo, mas existe uma parte do Império Romano que ela vai ainda se prolongar por aproximadamente 1000 anos à frente. Então, até o ano de 1453, por exemplo, você vai ouvir falar de Constantinopla, você vai ouvir falar de Império Bizantino, que é justamente o Império Romano do Oriente. Então, o Império Romano do Oriente ele vai cair em 1453, enquanto o Império Romano do Ocidente vai cair no ano de 476. Então, muitos livros de história eles vão retratar esse período imperial sendo iniciado em 27 antes de Cristo e terminando em 476 depois de Cristo, com a queda de Roma. Tá? Mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo, mas agora, nesse momento, é iniciado com o Otaviano a história do Império Romano. Tá bom? Então, forte abraço, fique à vontade aí para comentar, qualquer dúvida, vamos bater um papo aí, deixe o seu comentário, deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe, tá bom? Forte abraço a todos vocês e muito obrigado.